Olá a todos, que Deus abençoe você. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ali contar mais uma historinha, né? Caos. Eu tenho muitas histórias engraçadas também, muitos causos engraçados que aconteceram na minha vida espiritual. Mas não vem muito ao caso, né? O importante é que nós possamos falar de situações pelas quais é, tenham a ver com aquilo que a gente, né, que traga uma edificação, né, certo? Esta é a grande realidade daquilo que a gente vai falar. Eu lembrava, eu estava procurando um testemunho, eu lembrei de uma história que aconteceu há muitos anos, onde foi um feriado de finados, né? Eu não me lembro o ano. Mas nesse feriado eu fui acampar na Canção Nova e veio uma pregação para mim. Dá para você fazer? Eu falei, dá. Essa pregação era aqui na minha cidade, mas era de um grupo de São Bernardo do Campo, que viria para cá e que precisava de alguém para orar. Eu falei, tudo bem. Precisava de alguém para pregar, né? E me deram para pregar sobre o amor de Deus na época. Tudo bem, vamos pregar sobre o amor de Deus. Fui para a Canção Nova, era num domingo a minha pregação. Isso mesmo. Voltei mais cedo do acampamento de oração que eu tinha ido fazer. E fui para a Casa Kobe, que é uma casa de retiros que tem aqui em Caçapava. Casa Frei Maximiano Kobe. Gente, a hora que eu cheguei lá para pregar, perguntei, onde é que está o Douglas? Douglas era o responsável pelo grupo lá, que é da cidade da minha família paterna, São Bernardo do Campo. O Douglas saiu. Muito prazer, eu sou o Roger, eu vim pregar tal, sobre o amor de Deus. E eu gostaria de falar com o Douglas, ele que é o contato que me chamou para vir pregar. Eu falei, então tá, então eu fui com a minha noiva na época, né? Fui lá no começo, eu acredito que deva ter sido para 2002, mais ou menos, isso aconteceu. Mais ou menos isso, acho que o ano deve ter sido exatamente 2002, feriado de finados. Eu fiquei lá com a minha noiva na época, eu estava noivo. Não, eu casei em 2002, pode até ter sido 2002 ou 2001. Eu acredito que seja por aí, uma desses 2 anos. Provavelmente 2001 então. E eu fui pro retiro e o Douglas não chegou, fiquei com a minha noiva na época. E esperando, daqui a pouco ele chegou, vem cá, podemos conversar? Me chamou em particular, estava num lugar muito grande. E quando ele me chama, eu fui lá. Ele falou, preciso conversar com você, é o seguinte, você vai pregar sobre o amor de Deus, mas não ora em línguas, tá? Aqui o grupo e eu ia pregar para jovens, tá? Um grupo de jovens. Na época eu também era um jovem, né? Há 20 anos atrás. Falei, poxa, não é para pregar orar em línguas? Não, mas eu não preparei nada em línguas. Não. Mas preparei oração de cura interior. Posso? Posso trabalhar com oração de cura interior, porque eu vou falar do amor de Deus. Então vamos trabalhar com cura interior. Não, você está permitido falar sobre cura interior, mas não ora em línguas. Tá bom. Obediente. Ele falou, tem mais uma coisa que eu quero te falar. No meio da sua pregação, o Santíssimo vai entrar. Tá bom? Eu falei, tá bom. Tudo bem. Eu falei, olha, então, eu vou pregar sobre o amor de Deus e eu tenho algumas músicas que eu gostaria de que fosse tocada. Né? Aí eu me lembro que
Eu, por exemplo, eu posso dizer isso para vocês, até isso usa mais do que testemunho, vai lá para o lado da formação, né? Eu, como trabalho como pregador e como trabalho como músico, eu sou assim. Quando me chamam para ser pregador, eu sou pregador. Quando me chamam para ser ministro da palavra, eu sou pregador, ministro da palavra. Quando me chamam para ser músico, eu sou músico. Eu divido bem as coisas. Só que como a gente trabalha nos dois ministérios, quando eu estou como pregador, eu sei como o músico se sente. Porque muitas das vezes eu estou do lado de lá, algumas outras eu estou do lado de cá. Tudo bem. Então eu nunca, e eu sei quanto músico sofre com pregador, gente do céu. Então eu não deixo os músicos sofrer comigo. Certo? Se alguém vai tocar, eu chamo eles, olha, eu preciso de tal música antes. Vocês têm como tocar? Não, eu não tenho. Então, o que vocês têm? O que vocês poderiam me oferecer? Eu tenho essa, essa e essa. É perfeito, pode tocar. Eu tinha duas músicas na época que eu ia pedir para o ministério tocar. Era Deus Existe, naquela época, né, era mais novinha, né? E também a música do padre Fábio de Mello, da época, também em 2002, o padre de Mello já existia, viu, gente? É... Teu este momento de adoração. Essa música. Não, tudo bem. A princípio eles falaram que não sabiam tocar, mas tocaram. Tá? Tudo bem. Eu conversando com. Aí eu voltei do, da Canção Nova, estava com a minha mala dentro do carro, com a minha noiva. Eles falaram, fica aqui com a gente, passa o resto do retiro com a gente. Falei, já perdi o acampamento, né? Vamos ficar. E colocaram eu para dormir com a equipe de música no, no lado masculino e a minha noiva que também era ministra, também é uma excelente cantora, uma das melhores que eu trabalhei. Dormi com as meninas do Ministério de Música. Meu, e era um povinho arrogante de tudo. Vou até contar uma história que aconteceu lá. A hora que eu cheguei, preguei a noite, tudo, trabalhei com eles. E daí eu vi que eles tinham instrumentos bons, instrumentos excelentes. E o rapazinho do violão com um violãozinho improvisado ali, meio feio. Coisa, né? Sei lá. Eu reparei, mas não comentei nada. Na hora que nós fomos para o quarto, dormir todos, eu estava junto com os rapazes, o rapaz do violão ele vem, pô cara, não tem noção do que aconteceu comigo. Meu violão quebrou, cara, é um Gibson. Para quem não entende, o Gibson é o mais caro violão que tem, ele é caríssimo. Pode se colocar mais barato aí com 7, 8 mil reais, tá? Dele. Tá? O mais caro deve ser 20, 30 mil. Ou mais. Eu nunca vou estipular quanto custa um Gibson, que deve ter de vários valores. E ele falou, pô, meu violão, ele quebrou, cara. É um Gibson. Eu falei, pô, cara, que chato, hein, cara? Um violão tão caro desse. Eu falei, cara, lá no carro eu tenho um Crafter, que na época estava nascendo o Crafter. Era um violão elétrico melhor que o que ele tinha, posso colocar assim. Que ele estava usando no momento, né? Vamos colocar assim. Eu falei, eu tenho um Crafter, se você quiser usar, está à sua disposição. Naquele momento, na noite. Ele olhou para mim, mas o meu é um Gibson. Aí eu pensei na minha cabeça, é um Gibson, mas é um Gibson quebrado, né? É um, é um Gibson destruído. O meu pelo menos funciona. Mas tudo bem, não quer, não use. Está lá no carro, vou deixar guardado. Aí de manhã cedo, a gente dormiu, acordei, ia ter uma missa de manhã cedo. Não lembro se era uma missa ou uma adoração, era uma missa. E eu fiquei lá no fundo. E deixa eu te falar, gente, vou abrir um parênteses aqui. Eu, logo em seguida Deus fala comigo, eu vou colocar. Esse é a base desse testemunho. É aquilo que Deus fala, né? E eu estava lá na missa e ele veio, ei, dá pra você emprestar o violão? Ah, eu dei uma de louco, não emprestei. Não quis.
deu uma de gostosão naquele dia, agora não vai precisar. Não falei desse jeito, né, gente? Mas eu falei, não, tá lá no carro lá. Ele falou, pega, eu falei, pego. Não peguei nada, né? Na época. E na missa tocando. Não, na missa tocando, não, lá na minha pregação eu já via isso. Ah, não abri o parênteses, mas não falei, né? Naquela época, Deus estava me podando um pouco do ministério de música. Eu tive momentos na minha vida que eu fui voltado para a pregação e longe de tocar. Teve momentos da minha vida que eu estava voltado para a música e longe de pregar. Isso aconteceu várias vezes. E na hora que eu pregava, e na missa também, na hora que eu pregava, eu falava e via os meninos tocando, eu falava, meu Deus, glória a Deus por o Senhor me dar a graça de poder pregar a palavra, não é? Mas, Senhor, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é ali com aqueles meninos tocando, sabe? Falando para Deus, eu queria muito voltar a tocar. Eu colocava isso para Deus. E tudo bem. Depois, eu, na missa a mesma coisa. Eu vendo os meninos tocarem, eu lá no fundo, naquele salão que tem na Casa Coube, lá do lado de fora ainda, na porta, né? Onde eu preguei também, naquele salão. Eu falava, meu Deus, é muito lindo tudo, mas eu queria estar tocando também. E daí, depois da missa, fizeram café da manhã, eu fui lá, tomei café da manhã. Depois ia ter umas palestras. E nesse momento, minha noiva estava lá dentro, tudo, e eu saí sozinho, andando na Casa Coube. Quem conhece a Casa Coube, quem é de Caçapava, sabe a beleza que é aquilo. Deus falava no meu coração. Dói em você, meu filho? Dói mais em mim. Eu estou tirando o ministério de música de você um pouco. E eu andando no meio da natureza e eu vi uma árvore. Olha esta árvore. Olha os galhos dela. Ela cresce com tamanha grandeza, com tamanha beleza. O que eu estou fazendo com você? O que um jardineiro faz? Ele poda os galhos que crescem e roubam a força da árvore. Eu estou cortando. Para que quando nascer com mais força. E o lindo é que eu entendi o que Deus queria dizer. Tá bom, Senhor. Eu espero em Ti. E continuei. Ali naquele momento, Deus falou comigo, eu chorei bastante, sozinho, lá andando dentro da Casa Coube, olhando para aquelas árvores. E eu começava a ver algumas árvores, e eu passava diante de umas árvores, onde os galhos estavam todos crescidos. E você via a árvore meio fraca. E eu já andava um pouco mais, tinha umas com os galhos podados, e ela já crescendo com mais força. E ali Deus foi me falando. E eu entendi naquele dia. Gente, eu não lembrava desse testemunho, tá? Fui lembrar agora que eu precisava falar um testemunho aqui. Lembrei dessa história linda que Deus me falou. Eu entendi. E eu esperei em Deus. Eu esperei em Deus. Estava pregando muito. Era muito requisitado para pregar, mas não tocava. E tem vezes que eu toco muito e não prego nada. Já aconteceu isso. Nessa época eu era muito requisitado. Eu era muito convidado a pregar. Mas não tocava. E eu entendi. Aceitei o deserto que Deus tinha para me dar. Hoje Deus já me fala o contrário. Eu vou falar já isso. Naquela época Deus falava assim, porque eu era um jovem, eu era um menino, e Deus falava, eu quero te corrigir, eu quero te podar, eu quero tirar um pouco de você o ministério, para que você ore mais, para que você entenda mais. E hoje Deus me fala o contrário. Hoje eu sinto, como eu falei já, até mesmo de ontem no vídeo anterior,
que me tiraram todos os meus ministérios. E eu sento, não tenho problema. Eu estou acostumado com as podas de Deus. Só que Deus fala o contrário para mim. Eu não capacitei você para ficar sentado, meu querido. Não é para ficar sentado. É para anunciar, é para evangelizar, é para pregar. Interessante, não é? Quando jovem, Deus falava, para, baixa a bola. Hoje é dia de poda. Agora já é árvore velha, árvore que cresceu muito, que já... Agora não precisa mais podar, agora precisa dar frutos. E muitos frutos. Assim, irmãos, eu entendi. Logo em seguida, onde eu aceitei o trabalho de, da poda, de me resignar-se a Deus. Na sequência, Deus me dá o melhor ministério que eu toquei em São José dos Campos. Eu fiquei 2 anos com eles, mais ou menos. Foi quando o ministério acabou. Mas a gente aprendeu muito com isso. Bem, final da história, né? Deus talvez queira fazer isso com você. Talvez a gente não entenda, Deus foi muito benevolente comigo. Me chamou lá para fora, no momento onde estava tendo um retiro, uma pregação. Eu fui andar sozinho. E ali Deus, indignado com aquilo, né? Por não poder estar tocando. Mas tendo muita alegria de estar podendo pregar. Tá? Bom, quando você faz os dois, quando você serve a Deus naquilo que você ama, eu amo os dois ministérios. Mas às vezes Deus me dá um só. Hoje eu quero que você só pregue. Hoje eu quero que você só toque. Então tudo bem. Hoje eu não estou fazendo nenhum dos dois. Hoje eu estou fazendo esse trabalho com a internet. Eu fui afastado de tudo. E está tudo bem também. Só que para Deus ele falou, não está tudo bem. Você foi capacitado para trabalhar e não para ficar sentado. Foi isso a resposta que Deus me deu. Mas eu estou em sabático. Eu preciso de um tempo. Eu coloquei isso para Deus. Eu simplesmente não posso chegar e procurar alguma coisa para fazer. Depois desse tempo, nada impede também que no tempo sabático eu seja convidado para pregar. Eu fui convidado para fazer uma missão esses dias. Mas dentro do meu ministério, do meu trabalho, da minha comunidade, eu não estou fazendo nada. Só sentando, ouvindo e seguindo em frente. Agora, talvez isso aconteça com você também, não é? Ou talvez você que está ouvindo essa história nem pense em... Talvez você nem esteja caminhando. Talvez vocês nem tenham um ministério. Não sei. Muitas pessoas podem estar ouvindo isso. Mas tudo é questão de reflexão. Se você não tem um ministério, está faltando então você ter. Perguntar para Deus, buscar, despertar para o ministério. Se você tem e está acontecendo alguma coisa errada, o que Deus quer falar com isso? Deus falou comigo. Isso que eu testemunhei agora. E ali eu cresci muito. A partir do momento que eu entendi o que Deus tinha para dizer. Eu quero você parado um pouco. Eu quero que você adube as suas raízes. Que você receba água viva para te irrigar. Que você tenha dentro do seu interior, né, o coração aberto para poder buscar a graça de Deus. Enfim, irmãos, esse testemunho nos traz essa reflexão. Como anda hoje a tua vida espiritual? Como anda hoje os seus ministérios? Não é? Eu mostrando isso para vocês que cada dia a gente vive um dia diferente. Eu vivi momentos de poda. Hoje eu estou sendo podado e Deus está falando, não quero que você seja podado. Eu quero que você trabalhe. Mas na obediência a Deus, a obediência à comunidade, que não me chamam para nada.
bem, não me chama para nada. Mas eu tenho trabalho aqui, espiritual, na rede social. Felizmente aqui todos os dias nós temos algo que nós passamos para vocês, certo? Então, dentro dessa temática, que a gente possa entender o que Deus tem a nos dizer. Deus sempre tem a falar coisas para nós. E para encerrar, como eu falei para vocês, não vou contar nada hoje. Quem sabe eu pegar uma historinha de cada. Eu tenho muito perrengue, muita coisa engraçada. Eu já começo a rir só de lembrar o que aconteceu na minha vida espiritual. Muita coisa boa. Muito perrengue. Que hoje a gente ri, mas que na época foi osso. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Fique com Deus. E espero que esse testemunho possa ter trazido algum fruto para o teu ministério, para a tua vida. É uma historinha, certo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.